conferência de imprensa que nós decidimos aqui levar por diante para trazer de viva voz aqueles que têm sido vítimas de um regime de mobilidade por doença que deveria proteger quem tem doenças incapacitantes, as pessoas com doenças incapacitantes, mas que, na verdade, deixou muitos, nós calculamos que há volta de 1,5 milhar de professores com doenças incapacitantes fora do regime que foi alterado em 2022, ainda já pelo atual governo. Esse regime, que foi promulgado pelo Presidente da República, é um regime para 2 anos, portanto é um regime que este ano, em 2024, deverá ser avaliado e deverá ser revisto. E, portanto, muitas vezes, e nós agora estamos num período pré-campanha eleitoral, passa pela cabeça das pessoas, pensa-se que os problemas dos professores se resumem a um, que é a recuperação do tempo de serviço. É evidente que esse é um dos problemas, um problema importante, a par de outros, a eliminação da precariedade, o rejuvenescimento, das condições de trabalho, e depois há outros problemas que afetam, e de que maneira, grupos de professores que deveriam e têm de ter uma solução para esse problema. E, portanto, nós também queremos ouvir da boca dos partidos, nesta fase de pré-campanha eleitoral, o que é que acham, o que é que pensam, o que é que dizem sobre a proteção a docentes com doenças incapacitantes e que têm sido, ao longo destes 2 anos, impedidos de se poderem aproximar da sua residência, da residência onde têm familiares que os apoiam, da residência que é próxima da unidade de saúde em que têm acompanhamento, ou, em alguns casos, não se tratando do próprio que tem essas doenças incapacitantes, trata-se de um familiar direto, um filho, um cônjuge, um pai ou uma mãe, que são completamente dependentes e que não podem deixar de ter o apoio da parte do docente. Dizer também que é tão falível e é tão negativo o regime que nós temos em vigor, que, só para lembrar, não é aí que vamos focar as coisas, que, por exemplo, ao longo destes anos, pelo menos 2 docentes desta região, uma docente de Castelo Branco e uma docente de Aveiro, faleceram sem que lhe tivesse sido permitido ter mobilidade por doença. Claro que não foi por isso que faleceram, mas prova que, efetivamente, estávamos perante uma situação de doença que era mais do que comprovada, uma doença grave, e que lhes foi recusada a mobilidade por doença. A recusa da mobilidade por doença tem consequências, quer nas pessoas, que muitas vezes veem agravada a sua própria situação, portanto, a situação clínica que têm agrava-se porque, não podendo deslocar-se para o local de tratamento, e nomeadamente quando são questões do âmbito musculoesquelético, se andarem a fazer deslocações, evidentemente que se agrava, ou, em outros casos, levou muitos colegas a terem que ficar de baixa médica ao longo de longos períodos de tempo, e isto num momento, ou num tempo, em que todos sabemos que faltam professores das escolas. Há professores que, se tivessem tido a deslocação, poderiam estar a dar aulas, poderiam estar a trabalhar numa escola, assim não têm alternativa que não seja ficar de baixa médica, quando eram tão precisos às escolas. Da parte do Ministério da Educação, não só houve esta obstinação em manter o regime por um segundo ano, que é este, e, portanto, quando nós tanto insistimos, não apenas no início, em reuniões que, inclusivamente, com o Ministério, em reuniões que participaram alguns dos colegas que iam ser excluídos, é o caso, por exemplo, a Silvia, estivemos lá nessa reunião, os responsáveis do Ministério muito sensibilizados para os problemas, mas depois não os resolveram, inclusivamente, tendo-se comprometido a apreciar casuisticamente situações que ficavam fora do próprio regime legal e que depois limparam completamente todas e não deram resposta a nenhuma. Pelo contrário, qual é que foi a postura do Ministério da Educação? Foi de tempos em tempos vir dizer que havia fraudes em muitas das baixas. Todos nos lembramos que ainda não há muito tempo o Ministério da Educação veio dizer que das juntas médicas realizadas, cerca de 400, segundo números do Ministério, 20% eram fraudulentas, ou seja, 80%. Falta saber que fraudes é que o Ministério estava a falar. Porque aquilo que, de uma forma geral, é considerado fraude pelo Ministério, não é de facto.
trata-se de doenças que são incapacitantes, mas que não constam numa lista que já é de 1989 e que nunca foi atualizada, mas que tornam incapaz para o exercício da atividade, pelo menos com deslocações, a vida de muitos colegas, e, portanto, há uma listagem de doenças incapacitantes completamente desatualizada, e, noutros casos, aquilo que o Ministério chama fraude não é mais do que apenas a falta de um relatório ou a falta de uma vinheta ou uma assinatura. O que é curioso? O que é curioso é que o Ministério da Educação, depois de ter vindo de divulgar estes 20%, estes 80 casos, recebeu um ofício da FENPROF em janeiro, precisamente no dia 10 de janeiro, pedindo várias informações para que, de facto, fique clara perante a opinião pública de que os professores não cometeram qualquer fraude. Entre outros aspectos, perguntamos quantas juntas médicas se realizaram na verdade, quantas situações de fraude é que foram detectadas, a confirmar-se quantas correspondem a adolescentes em mobilidade por doença e, por fim, qual é a natureza daquilo a que se considera fraude. Porque, na verdade, a única fraude que nós temos são as que resultam das palavras do Ministério da Educação e, uma vez mais, a tentar denegrir a imagem dos professores. O que aqui estamos hoje a fazer é, de facto, denunciar, por um lado, o facto de haver legislação tão restritiva, que impede professores colocados a menos de 20 km em linha reta de se poderem candidatar à mobilidade por doença, 20 km em linha reta, que são 30 ou 40 em muitas localidades, em muitas regiões, mas que para alguns professores, nem que fossem 3 km, eles poderiam fazer, e, portanto, estamos a falar de um impedimento de candidatura ou de requerimento da mobilidade completamente injusto para quem não pode fazer deslocações. E, por outro lado, outra das medidas que não tem sentido é que as escolas têm vagas para professores com doenças incapacitantes, mas por disciplina. E, portanto, o que acontece em alguns casos é que os professores até têm direito a ser deslocados, mas depois, quando chegam à escola, o que lhes é dito, pois é pena, tu és professor de História, e nós só temos para um doente de matemática, ou tu és professor de primeiro ciclo e nós só temos para um doente de pré-escolar, e portanto isto não tem sentido nenhum. Como se sabe, como é óbvio, as doenças não escolhem disciplinas, ou não escolhem docentes por disciplina, são o que são, e portanto este é um regime de faz de conta que, se não for revisto nestes dois aspectos, mas não só, o que nós teremos é um número cada vez maior de professores impedidos de dar aulas, quando até poderiam, ou a quem é negada a proteção da doença. E são 6 desses professores que nós hoje temos aqui e a quem eu vou dar a palavra. Sou a professora Maria de Lourdes Maia, sou de Viseu, estou colocada no agrupamento de escolas de Canedo, Santa Maria da Feira, e tenho tido mobilidade por doença desde que me foi diagnosticada a narcolepsia. Eu tenho narcolepsia, entretanto tive que ser submetida a uma cirurgia de urgência, a uma esfinterectomia, da qual eu não controlo muito bem as fezes. Tem sido concedida sempre a mobilidade por doença. Este ano foi concedida sem colocação. Quer dizer, a minha vida entrou no caos, porque eu dependo de alguém de noite, dependo de alguém de manhã para a toma da medicação, e eu deslocar-me para a minha escola também tem um agravamento. É que a nível monetário para mim torna-se muito complicado por causa da medicação. É extremamente caro. Portanto, mas o problema mesmo é eu depender de alguém de noite e de manhã na toma da medicação para poder levantar, para me deslocar para a escola. E é isso. E vi-me obrigada a entrar junto ao médico porque não tinha capacidade para ir para Canedo, Santa Maria da Feira. E é isso. Olá, bom dia. Helena Pereira, sou de Braga. Não estou aqui por incapacidade por mim, pessoal. Estou de mobilidade por um filho menor que tem 12 anos, vai fazer. O ano passado e este ano eu pude ter acesso ao concurso, sim, mas como o agrupamento de origem dista de mais de 20 km, não tive vaga no agrupamento para o qual concorri, portanto tive que me deslocar para o agrupamento de origem o ano passado e este ano letivo. O meu filho tem uma doença degenerativa, uma doença rara degenerativa, depende totalmente de mim, faz tratamentos quinzenais, bissemanais, etc, etc. E portanto ele é totalmente dependente
temos de recorrer também aos estados médicos. Felizmente este ano ainda não o fiz, mas falo aí brevemente, também o cansaço começa a ser muito. E estando mais perto deles, podendo dar mais apoio, poderia estar numa situação mais confortável, digamos, tanto para mim como para as crianças. Obrigada. Bom dia, obrigada por estarem aqui. O meu nome é Ana Cristina, eu sou professora no quadro da Escola de Santa Cruz da Trapa, São Pedro Sul, e vivo em Viseu. A doença de que padeço não permitiu ainda obter o atestado de multiusos. Em Viseu, os atestados de multiusos e as reuniões de médicos que estes exigem estão atrasados pelo menos 2 anos. Portanto, não pude ter atestado no primeiro concurso, nem no segundo. Já preciso de medicação biológica, que é fornecida pela farmácia do Hospital Central de Viseu, e as deslocações são o pior efeito desta situação, porque de facto, padecendo de espondilite anquilosante, é muito difícil suportar os cerca de 1000 km que eu faço por mês. O que tem acontecido é que quando chega mais ou menos 2/3 do período, já estou de tal maneira cansada e com tão mal-estar e com tanta debilidade que acabo por me meter baixa no período final. Não aguento efetivamente os 3 meses a fazer as viagens sistematicamente. Eu concorri, mas não estava a concorrer sequer para Viseu, porque a distância que a legislação impõe não o permitia. Santa Cruz da Trapa conta a partir de São Pedro Sul, e a partir de São Pedro Sul até Viseu são menos de 30 km em linha reta. A estrada é nacional, não há transportes públicos, temos que utilizar sistematicamente o transporte pessoal. Não há comboios, não há autocarros, não há nada que permita fazer o acesso à escola. E mesmo concorrendo para outro local, como por exemplo Mangualde ou Penalva do Castelo, que ficariam do outro lado do Conselho de Viseu para estar um pouco mais perto de casa, não obtive colocação porque, lá está, talvez fosse do grupo errado, não havia vaga para o grupo. E portanto, tenho sistematicamente faltado quando já estou impossibilitada de fazer viagens até com risco da minha própria saúde e dos outros. Bom dia. Começo por agradecer a oportunidade de dar o meu testemunho e fazê-lo em nome de todos os professores a quem foi recusado há quase 2 anos a possibilidade de recorrer à mobilidade por doença. Tenho 63 anos, sou doente crónica imunossuprimida, com 68% de incapacidade definitiva desatualizada, padecendo um síndrome de sobreposição de espondilite anquilosante e artrite reumatoide, duas doenças altamente incapacitantes, com atingimento poliarticular, e sou professora de Educação Física. Fui diagnosticada há 13 anos no Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de São João, onde sou seguida regularmente. Ambas as doenças são autoimunes, crónicas, incuráveis, para as quais existe apenas a tentativa de retardar tanto quanto possível o seu agravamento através de terapias imunossupressoras, corticoterapia, terapia anti-inflamatória e analgésica, medicina física e reabilitação e cinesioterapia funcional para a tentativa de manutenção da autonomia funcional possível. Consegui durante 10 anos e não sem muitas dificuldades manter-me na minha escola de provimento. No ano de 2020 e com o agravamento substancial de toda a sintomatologia, vi serem aumentados para cerca de 4 horas diárias os tratamentos destinados a manter a integridade física e a autonomia funcional possíveis, e comecei a ter dificuldade em deslocar-me para a escola e da escola para o hospital onde faço os tratamentos, quer conduzindo, quer utilizando os transportes públicos, pela morosidade das deslocações, que não só me desgastavam de sobremaneira como me retiravam tempo para os tratamentos. Nestas condições, decidimos eu e o Colégio de Médicos que me acompanha que seria tempo de, pela primeira vez, e para o ano letivo de 21-22, recorrer à mobilidade por doença. Fui assim colocada numa escola junto ao hospital onde realizo os tratamentos diários,
permitindo-me conciliar o tempo de trabalho, o tempo de descanso e o tempo de tratamentos necessários. Qualquer outra escola que não aquela na qual fui colocada no ano 21-22 por mobilidade por doença, obrigar-me a deslocações mais prolongadas, que seria tempo retirado aos tratamentos, e isso não poderia fazer, sob pena de ver agravar-se ainda mais a minha condição. Ao tentar renovar o pedido de mobilidade por doença para os anos 22-23 e 23-24, ao entrar no portal de mobilidade por doença para fazer o upload dos documentos necessários, percebi que não podia sequer aceder à página do upload. Foi-me vedado o acesso ao portal pelo facto de a escola para a qual necessitava de concorrer não distar os tais 20 km em linha reta da sede do conselho da minha escola de provimento. Dista 18,5 km em linha reta, que na realidade são 25 km. Foi-me proposto fazer uma exposição ao Ministério, exposição essa que foi indeferida. Esta nova regra, surreal, cega e descontextualizada, é, por ausência de uma análise casuística, um verdadeiro atentado à integridade física e psicológica dos mais frágeis e atentado este mascarado da garantia de proteção e apoio na doença. Percebi assim que afinal a mobilidade por doença não é para mim, e apesar de reunir todos os critérios de idade, percentagem de incapacidade e doenças incapacitantes, não a mereço porque me faltam 1500 metros. Não a mereço, nem merecerão todos aqueles que se encontram nas mesmas condições que eu. Percebi também que a doença é um concurso e que as patologias e sofrimento alheio se medem em quilómetros em linha reta. Têm sido anos difíceis, estes 2 últimos anos. O tempo que gasto nas deslocações para a escola e de lá para os tratamentos obrigaram a uma redução para menos de metade dos tratamentos que me estavam a permitir manter os níveis funcionais para exercer com algum conforto a minha profissão, permitindo também adiar, para depois da reforma, intervenções cirúrgicas inevitáveis. A falta de tratamentos precipitou uma série de situações que em muito deterioraram a minha saúde e a minha qualidade de vida. Neste último ano e meio fui operada a ambos os pulsos. Meti recentemente uma prótese na anca. Fui obrigada a aumentar as doses de imunossupressores, de cortisona, anti-inflamatórios e analgésicos que, devido à sua toxicidade, estão a provocar lesões hepáticas graves, ocasionaram o aparecimento de diabetes e perda da acuidade visual devido ao aparecimento de cataratas. Há 1 ano e meio, ao longe, eu tinha uma visão de 100% em ambos os olhos. Em março ou abril, serei intervencionada para uma prótese na coluna lombar e assim que recuperar dessa intervenção, terá o colégio de médicos que me acompanha de decidir o que será prioritário, se a prótese na outra anca ou se as 2 próteses na coluna cervical. Provocou também o aparecimento recente de anticorpos de mais uma doença autoimune, para a qual terá contribuído também, segundo a opinião médica, a angústia, o sofrimento e o stress que preenchem os meus dias. Os valores analíticos dos anticorpos das doenças de que padeço aumentaram exponencialmente. E na realidade sinto que envelheci 10 anos nos últimos 2. Porquê? Porque me faltam 500 metros para poder recorrer à mobilidade por doença e porque, como dito o decreto-lei, teria que fazê-lo concorrendo para o meu grupo de recrutamento, que é a educação física. Fui recentemente convidada para uma intervenção, este ano, na Unesco, num congresso intitulado Handicapé au sport et travail, de mãos dadas para a inclusão. Pretende-se neste congresso alertar, entre outras variáveis, para a necessidade de criação de condições para que as pessoas com déficits funcionais ou incapacidades possam ter sucesso na sua integração e manutenção socioprofissional. Pretende-se também desmontar o paradigma da incapacidade, handicapé, e substituí-lo pelo conceito de handicapacité, no qual deverão ser exploradas e aproveitadas as capacidades das pessoas em questão. Darei também lá 2 testemunhos. Um, provando que com as devidas condições, como as que tive no ano 21-22, em que estive em mobilidade por doença, apesar da minha condição, posso continuar a exercer a minha profissão com igual competência, sem deteriorar a minha saúde e a minha qualidade de vida. E outro testemunho, provando as consequências da minha integridade física, emocional e psicológica, provocada pela ausência de condições que respeitem as minhas incapacidades.
O mundo cada vez mais se preocupa com a criação de condições que permitam a total integração e respeito pelas limitações das pessoas com disfuncionalidades e incapacidades. Em Portugal, e no que concerne aos professores, vão desculpar o brejeirismo, somos chutados para canto e deixados à nossa sorte. Como em tempos foi dito pelo Sr. Ministro, se um professor não está apto para ser professor, então não pode continuar a sê-lo. Criarem-se condições para que um professor com incapacidades possa continuar a estar apto, pelos vistos, está fora de questão. Se vai embora, que quem vier substituí-lo sai mais barato. Na realidade, um professor reformado prematuramente, ainda que por incapacidade, é muito mais barato. E se morrer por falta de condições estruturais e financeiras para se tratar, mais barato ficará. São já 40 anos de serviço, exercidos com espírito de missão e nunca me tendo permitido fazer o meu trabalho sem ser com a excelência que sempre exigia a mim mesma. Ainda sinto o entusiasmo e vontade de chegar depressa à escola. Hoje, como em todos os dias, dói-me tudo, mas dói-me também a alma. Um misto de total estupefacção, de desacreditar de compaixão e humanidade, de desgosto e de revolta pela falta de sensibilidade, pela desumanidade e diria até quase crueldade de quem gera a educação neste país e pela total falta de respeito pela integridade física e psicológica daqueles para quem 20 km em linha reta podem já ser demais e que, como tal, realmente necessitam da mobilidade por doença para continuarem a exercer a sua nova profissão de professor. Muito obrigado. Obrigado, Sílvia. E a Sílvia, de facto, é uma pessoa que, quem a conhece, sabe que ela, seja em que condições for, nunca evita ou as aproveita para poder não trabalhar. Se nos lembrarmos, eu falo sempre nisso, não sei se a Sílvia gosta ou não, mas acho que é um bom exemplo. Quando estávamos em plena pandemia, a Sílvia é aquela professora que, por falta de rede no sítio onde vivia, foi dar aulas para a mala do carro, lá para o fim do mundo. E, portanto, ela nunca olhou a dificuldades para conseguir ultrapassá-las. Agora, há outras que são inultrapassáveis, se de facto não tiverem o apoio, que neste caso deve ter, do Ministério da Educação, mas em relação aos seus profissionais, que são os professores. O meu testemunho é tão longo. Chamo-me Fernanda Oliveira, sou professora de Biologia e Geologia e tenho quase 60 anos. E sofro de algumas maleitas, entre elas as próximas olivantes. Estou colocada em Mouriscas Abrantes, que é mais de 100 km a minha residência, e por motivos idênticos que já foram aqui manifestados, realmente é-me difícil conseguir fazer estes quilómetros. Em setembro ainda estive a trabalhar na escola, mas rapidamente vi que realmente não tenho condições para fazer tantos quilómetros, além da questão monetária, que também já foi aqui falado, que também faz com que nós tenhamos que ficar lá a residir e portanto, fica demasiado caro também. Eu pedi há 2 anos o cartão multiusos, até agora estou a aguardar ser chamada e realmente esse é um dos fatores logo para passarmos para baixo da lista desta tal colocação que é aqui manifestada e por isso foi-me reconhecida a necessidade de destacamento, mas não obtive colocação e por isso o meu lugar é em Mouriscas Abrantes e por isso mesmo tenho que estar com atestado médico quando poderia realmente estar a trabalhar, que seria esse o meu desejo. Obrigada. Bom dia, eu sou o Ricardo, eu estou afeto Ricardo Oliveira, estou afeto a uma escola da região autónoma dos Açores, neste caso Ilha Graciosa, e em 2022, opção de família, opção por necessidade, evidentemente, regressámos ao continente e para o efeito recorri à mobilidade por doença para a assistência à minha filha, que é autista, e depende totalmente dos pais. A verdade é que este Decreto-Lei 41 saiu em junho, meados de junho, creio que 17. Uma mudança implica sempre programá-la com o tempo
e quando ele saiu já as coisas estavam alinhavadas e já estávamos organizados aqui para vir para cá. A minha esposa, inclusive, até já tinha permissão de mobilidade normal, mas pela Câmara, que foram super sensíveis, Câmara de Braga, à causa e aceitaram essa mobilidade para a minha esposa. Tem piada que eu, pedindo para assistência por doença à minha filha, foi-me negado. Ou melhor, foi aceito o pedido, faltou a colocação de vaga. Fiquei incrédulo, evidentemente, porque aqui pôs-se em causa, afinal, aqui alguns fatores que eu considero importantes. Afinal, o que é mais importante? Alguns trocos para o Ministério ou a permissão que um pai cumpra os seus deveres, que estão na Constituição Portuguesa, que é dar assistência a um filho que é totalmente, neste caso a minha filha, que era totalmente dependente dos dois progenitores e não apenas um, porque é impossível um só. Se fosse possível, eu ficava super contente. E achei que esta lei, aprovada no Parlamento, evidentemente por todos os deputados, mas com a anuência do Presidente da República, foi um atentado a deveres fundamentais, foi um atentado a deveres das... Olha, os direitos da criança, porque estamos a falar de criança, e no início o Mário dizia, põe em causa, portanto, o futuro dos professores. Eu diria que não só aqui põe em causa o futuro de crianças que deveriam ter intervenção e apoio do Estado de forma precoce para que tenham a oportunidade, ou pelo menos minimize as causas e tenham alguma oportunidade de serem úteis no futuro. A minha preocupação é o futuro, como é que vai ser o futuro da minha filha. E jamais desculparei as ações, quer do Ministro da Educação, quer do Primeiro-Ministro e a anuência do Presidente da República, da coragem que tiveram para fazer tomar uma medida que considero totalmente maquiavélica e que não respeita sequer o cidadão. Um cidadão comum, quanto mais pessoas com limites ou com graus de deficiência. Estamos a falar de crianças. A minha filha, infelizmente, poderá ser criança o resto da vida. Nunca deixar de o ser, infelizmente. E é agora que deve ter esses apoios. Não pode depender só dos pais. E é aqui que eu queria incluir uma outra coisa. Vou falar de um outro assunto que tem a ver com a inclusão. Já me aborrece ouvir falar de inclusão, neste caso os políticos, quando nem sequer sabem o que isso significa. Será que eles sabem o significado de inclusão? Eu deixei aqui a pergunta aos próximos candidatos nas eleições, se calhar é uma pergunta difícil de responder. É impossível saber o que é inclusão, quando na verdade não a praticam e criam pedras no caminho, criam obstáculos. Os pais já têm muitas preocupações emocionais, psicológicas, para dar resposta, além das necessidades que, neste caso, a minha filha requer todos os dias. Eu pergunto-me se é necessário ainda colocar mais barreiras no caminho. Por quem tem o dever de dar respostas? Isto é lamentável. Sei que nem o Ministro da Educação, nem o Primeiro-Ministro ainda em funções vão ter a hombridade de pedir desculpas. Sei perfeitamente que se fossem homens que reconhecessem os erros que cometeram, já o teriam feito, e eu só espero que agora, quem vem, tenha isso em consideração e tenha essa humildade de perceber que não podem fazer mais mal a profissionais ou descendentes e ascendentes diretos em estados que merecem toda a atenção, toda a ajuda. Nós somos profissionais para nos prestar a nossa profissão de forma natural. Eu adoro dar aulas. Eu este ano fui colocado, portanto, em 2022, quando implementaram o decreto, e não fui colocado por falta de vaga. Em 22, 23, o presente ano, fui colocado
convocado apenas em outubro. Em setembro fui para os Açores, abandonei a minha família. Das duas, uma, ou abandonava a profissão ou abandonava a família. Fui aos Açores. Estive lá 5 semanas a trabalhar. E, entretanto, fiquei colocado cá. Numa escola em Braga, graças a Deus. E senti algum alívio, pelo menos até agosto. Eu só espero, e todos os santos nos ajudem, que este calvário termine depressa e que tenham a coragem de divulgar isto e contrariar as informações do Ministro da Educação, que nos trata como se fôssemos lixo ou como se cometêssemos um crime. Ser doente hoje aqui em Portugal é um crime, isto é censura. Muito obrigado. Eu acho que aquilo que aqui foi exposto pelos colegas, pelo colega e pelas colegas, ilustra, e a nossa intenção, evidentemente, não é expor as pessoas, é quase em desespero de causa dizer que não pode continuar a haver, esta legislação não pode continuar em vigor e, tendo de ser revista este ano, tem que ser uma prioridade do futuro Governo. Este é um decreto-lei do Governo, portanto, na Assembleia da República houve até partidos que chegaram a colocar em causa a legislação, mas, enfim, a maioria absoluta em que o Governo se sustentava e suportava impediu que houvesse aqui qualquer alteração. Portanto, em reuniões do Ministério da Educação, já ao fim do primeiro ano da aplicação da lei, o próprio Ministro chegou a dizer-nos, nas reuniões, que reconhecia que, pelo menos, a questão que tinha a ver com o grupo de recrutamento, a disciplina, que se calhar deveria ser alterado. Porque, na verdade, quer dizer que uma pessoa tem uma doença incapacitante, um certificado multiusos, que os conseguem, casos até com 90% de incapacidade, e depois dizer, pronto, mas é de história, não é de português, ou é de primeiro ciclo, é de pré-escolar, ou qualquer coisa desse género, que isso realmente ele reconhecia a injustiça e que admitiam alterar. Não alterou. O próprio Presidente da República, quando o decreto-lei do Governo lá chegou, nós contactámos a Presidência, procurando que pudesse ali não ser promulgado, e aquilo que o Sr. Presidente escreveu na promulgação foi que se tratava de uma experiência de 2 anos e que, portanto, havia que aguardar os 2 anos para avaliar, quando já se sabia quais eram as consequências. Passados os 2 anos. E aquilo que queremos, como o Ricardo dizia agora, é que este tormento, esta tortura, não se mantenha, quer para quem está em vias de poder, se mantivesse, continuar fora da mobilidade por doença. Nós temos até aqui um caso, aqui no Distrito de Coimbra, por exemplo, de um colega que, medindo-se as distâncias em linha reta entre os limites da cidade por 20 metros, é um colega de Cantanhede, que está colocado em Coimbra, por 20 metros não teve mobilidade por doença, porque só dava 19.980 metros, e eram precisos os 20.000, portanto não pôde sequer candidatar-se. E depois muitos outros colegas que têm a expectativa de poder ter esta mobilidade e que, na verdade, não a têm porque só existe para quem tem as doenças, mas que é de outra disciplina. Isto poderia até levar-nos a desconfiar que, em alguns casos, algumas escolas, não estou a dizer que o fizeram, mas ao ser fixado por grupo de recrutamento ou por disciplina, poderia até ter levado, e presumo que não aconteceu, que em algumas escolas pudessem abrir vagas, sabendo, em determinadas disciplinas, sabendo que havia alguém que poderia ir para lá, ou até, pelo contrário, abrirem disciplinas impedindo que alguém fosse para lá. Portanto, até isso se poderia tornar possível. No que eu conheça, não aconteceu, mas temos que ter cuidado para que não aconteça no futuro. Portanto, dizer que esta é uma questão que, se nós tivermos governo lá para maio, ou qualquer coisa do género, abril, as eleições são 10 de março, portanto, abril, maio, esta é das primeiras medidas que têm que ser tomadas. Nós sabemos que o regime de a recuperação do tempo de serviço, por exemplo, tem alguma complexidade do ponto de vista negocial e, portanto, não é numa reunião que se consegue resolver. Este problema consegue-se resolver numa reunião, porque estão identificadas os aspectos negativos, aquilo que está a criar as situações que nós aqui colocamos, e numa só reunião, se o futuro Ministério da Educação quiser, retira da legislação aqueles que são os impedimentos de deslocação dos professores. E, portanto, nós não iremos tolerar, como é evidente,
que se continua a justificar, e foi essa a justificação que nos foi dada na primeira reunião que tivemos com o Secretário de Estado, foi que havia muitos abusos e que as pessoas usavam este regime para se aproximarem de casa, mas que não tinham doenças, e que havia sítios onde havia muita gente e por aí fora. Não é verdade. E se for verdade, é bom que existam mecanismos de fiscalização que impeçam, porque senão paga o justo pelo pecador, ou seja, há ali casos que não são enquadráveis na lei, então toda a gente tem que penalizar, mesmo que necessite. Já agora, e última informação também dizer, que para que fique claro que nós não admitimos que se continue a denegrir a imagem dos professores com esta conversa dos 20% atestados que são fraudulentos ou coisas desse género, que não tendo havido resposta do Ministério da Educação ao nosso ofício do dia 10 de janeiro, perguntando afinal quais são as fraudes e para que todos saibamos exatamente do que é que estamos a falar, amanhã, hoje ainda, ou amanhã de manhã, entrará no Tribunal em Lisboa um pedido de intimação judicial que obrigará o Ministério da Educação a informar, afinal, qual é a natureza dessas fraudes, na medida em que, se nós vamos alterar o regime, precisamos saber se elas existem ou não, e se existem, quais são, de que tipo são, aquilo que chamam de fraudes, para que se possam evitar. Porque é isso que nós achamos, que não devem ser permitidas. Agora, ir por este caminho, que é em nome do combate a eventuais fraudes, que nós não acreditamos que existam. Porque nós não estamos a falar de um mecanismo em que a pessoa declara. Nós estamos a falar de um mecanismo em que há atestados médicos, sempre que é possível, e quando não é possível é pelos atrasos, há certificados multiusos. Estamos a falar de uma situação em que toda esta legislação, as pessoas são sujeitas a juntas médicas, em que todos estes documentos, relatórios, tudo isto vai para o Ministério da Educação, que na Direção-Geral adequada faz a apreciação, e só depois é que as pessoas são colocadas para poderem ou não ser deslocadas para a área de residência. Portanto, não é uma coisa que a pessoa faz uma declaração a dizer eu declaro que tenho isto assim, assim, portanto, quer dizer, não é assim. Portanto, tem todo um caminho que, quando chega ao fim, está mais do que provado. E depois, como o Ministério quer mesmo reduzir o número de pessoas em deslocação, cria estes mecanismos. Está a menos de 20 km em linha reta. Eu lembro-me de uma colega que estava de Lisboa, que tinha um filho autista também muito profundo, que estava colocada no Barreiro e não tinha direito à deslocação porque em linha reta sobre o Rio Tejo eram 10 km e, portanto, a colega não podia e não teve direito, porque eram 10 km em linha reta, sobre o rio, claro, não no caminho, e não teve deslocação. E, portanto, esse é um dos mecanismos, a distância, o outro é de facto a disciplina. Ou seja, os que ainda passarem no crivo da distância, depois a seguir vem o da vaga. Isso não tem sentido nenhum. E, portanto, esperamos que os partidos também em campanha falem nisto e que digam se estão ou não dispostos a, se formarem governo, resolver este que é um grave problema e que retira professores às escolas. Porque, reparem, uma das justificações do Ministério para esta situação, para este novo regime, era precisamente as pessoas têm que lá ficar na escola porque há falta de professores. Ora, o que eles fizeram com este regime foi levar a que muitos dos que poderiam estar a dar aulas, mais perto de casa, tenham entrado em situação de baixa médica porque não podem continuar nas escolas onde estão. Portanto, fica aqui um apelo aos partidos para que, ouvindo isto, logo que seja o governo, seja uma das primeiras medidas. Porque, eu dizia, abril ou maio temos governo e isto tem que ser imediatamente regulamentado, porque as pessoas têm que fazer a apresentação de toda a documentação para o próximo ano letivo. Portanto, se isto atrasa para julho ou agosto, já não dá, não é? Portanto, tem que ser, que é para dar tempo para que no dia 1 de setembro esteja tudo resolvido. São duas palavras, no seguimento das palavras do Ricardo, uma vez que estamos os dois na mesma situação. Ricardo com um filho autista e eu com um filho com deficiência, com 96% de incapacidade, totalmente dependente, em cadeira de rodas, dependente para tudo. Portanto, faço minhas as palavras do Ricardo em relação à inclusão. Os nossos filhos precisam de nós nesta fase da vida para tentar agilizar
a sua autonomia o mais possível. Pronto, até conseguirmos que eles sejam mais autónomos possíveis, de alguma forma. A inclusão está só legislada no papel, mas não passa daí. As escolas vêm-se sobrecarregadas, não têm recursos, quer profissionais de educação, quer profissionais em termos de professores, em termos de assistentes operacionais. Os nossos filhos passam muitas vezes nas CAAs o tempo deles, quando deviam passar em sala de aula, juntamente com crianças típicas, onde eles desenvolveriam mais as suas atividade física, psicológica, etc. Portanto, subscrevo as palavras do Ricardo e peço aos futuros ministros que olhem para a deficiência com alguma sensibilidade a nível nacional. Não falo do Braga, falo a nível nacional, que é um problema que nós temos e que as pessoas ainda não admitiram, não olharam concretamente e com sensibilidade para a deficiência, quer do próprio, quer daqueles que temos a nosso cargo. Obrigada. Nós estamos com o tempo muito apressado, mas eu não posso deixar de perguntar se esta desatualização da lista é de facto um problema, se o que está previsto na lista está completamente desatualizado ou se serviria esta lista desde que os critérios fossem diferentes. É as duas coisas. Portanto, há muitos colegas que, tendo doenças que estão devidamente previstas na lista, depois, por razão dos 20 km ou da falta de vaga no seu grupo de recrutamento, não têm direito à deslocação, mas também há muitas situações que são situações novas, não é? A saúde está sempre em grande evolução e vão-se descobrindo doenças novas que não estão previstas naquela lista, que ainda por cima não é uma lista genérica, tipo doenças do foro, qualquer coisa, não. Estão os nomes das doenças em si e, portanto, é uma lista de 89. Nós estamos a falar de 89, estamos em 2024, convenhamos que há um conjunto de outras tipologias hoje de doenças que são incapacitantes, claramente, mas que não estão ali, porque na altura ainda nem estavam devidamente identificadas. E, portanto, são as duas coisas. A lista tem que ser atualizada, e não apenas para os professores, tem que ser atualizada, porque a lista é geral do país, é de 89, e tem quase 40 anos, tem 25, né? Mas para além da lista, mesmo atualizada, se se mantiverem estes requisitos, pode até ser abrangida a doença de deslocação da mesma. Mas errando prof, em termos, o que é que defende em termos de requisitos? Que esses acabem por ser pelo menos esses dois da distância. E a questão que se tem que avaliar aqui é se a pessoa pode ou não fazer, primeiro, deslocações. Há casos em que não pode. O caso, por exemplo, aqui da Silvia e outros casos em que não pode. Segundo, é preciso também verificar se a escola em que a pessoa está tem de estar ou não, ser ou não uma escola. Às vezes não basta ser uma escola em determinada localidade. Porque às vezes é preciso, para o professor poder estar a dar aulas, que nós tenhamos uma escola, em cima também deu o exemplo, que seja ali ao lado daquele unidade de saúde onde a pessoa faz o tratamento, para conseguir articular horários com os tratamentos. Isso não dá, não é? Depois, a questão da distância, claramente, quer dizer, para já não tem sentido uma distância e ainda menos uma distância em linha reta. E conhecendo nós determinadas regiões, nomeadamente esta região centro, né, vai-se ali para a Serra de Montemuro ou para outros, nem precisa ir para isso, vai-se ir para a Alusão ou para aqui, para perceber que 10 km em linha reta não tem nada a ver com 10 km que 20, aliás, em linha reta não tem nada a ver com 20 km depois no terreno e a conduzir e muitas vezes sem horários adequados até para usar transportes públicos. Portanto, a situação de não possibilidade de deslocação existe ou não existe. E, portanto, se a pessoa não se pode deslocar, tanto está de ser 20, como 30, como 10. E por último, a questão do grupo de recrutamento, que é a disciplina, quer dizer, uma doença oncológica, por exemplo, e de pessoas que estão em quimioterapia, em situações muito já avançadas ou outras, quer dizer, não se pode dizer a alguém que tu tens uma doença oncológica, é verdade, mas tiveste azar, porque és de português, nós tínhamos cá uma vaga, era para um doente oncológico de história, pá. Mas pode ser assim, mas é assim que funciona. O que é que isto levou? Isto até levou a uma demagogia da parte do Ministério da Educação. É que disse que foram abertas vagas como nunca, porque todas as escolas tiveram de abrir 10% do seu quadro, portanto, do seu quadro, tiveram que abrir 10% de vagas para os professores em mobilidade por doença,
Portanto, se a escola tinha no quadro 100, tiveram que abrir 10, não é? Mas algumas têm 180 ou 200, tiveram que abrir 18 ou 20. Mas depois, como é por grupo de recrutamento, muitas dessas vagas ficaram vazias. Ou seja, os professores ficaram por deslocar e as vagas ficaram por preencher. Porque, por acaso, não batia certa disciplina do professor com aquilo que havia. Isto não tem sentido nenhum. Só nem se percebe qual é, porque assim, economicista nem se percebe porquê. Economicista porquê? A pessoa está numa escola ou noutra. E se formos ver, para poder dar resposta à falta de pessoas, ainda se percebe menos, porque as pessoas assim metem baixa quando podiam estar a trabalhar. Isto é uma teimosia qualquer de quem quis pôr uma legislação cá fora para, uma vez mais, e como acontece em muitas outras áreas, criar um clima de suspeição sobre os professores. Isto é uma malandragem, eles não estão doentes, aproveitam aquilo para se aproximarem de casa, como se fosse um concurso, e a gente agora vai pôr ordem na casa. Isto é absolutamente inaceitável de quem devia ser a primeira pessoa a proteger os professores com doenças incapacitantes. Atualmente haverá na ordem dos 4.000 e tal professores que conseguiram ter mobilidade por doença, mas mesmo que fossem, sei lá, 7.000, que era o que era antes, eram 7.000 e tal, os que tinham mobilidade por doença, nós falamos de qualquer coisa como que 5%, quer dizer, 95% de pessoas nunca sequer concorreram a isso, porque não estamos a falar de ser doente, ou estar com gripe, ou coisas desse género, estamos a falar de doenças incapacitantes, e como dizias, que ainda por cima, limitadas a uma legislação que está mais do que desatualizada. Portanto, isto é um regime sem sentido, e, portanto, esperamos que o próximo governo seja uma das primeiras medidas que toma, e até estes colegas têm que se organizar a sua vida toda para conseguirem ter aquilo que for necessário de documentos para no dia 1 de setembro poderem sentir que efetivamente são respeitados e protegidos na sua doença, ou na doença do familiar que acompanha. Disse que há vários professores que, por não terem mobilidade por doença, depois têm que pôr baixa, com casos práticos até na mesa. Há uma noção por parte da FEMPROL de quantos professores é que tiveram por baixa que, se tivessem mobilidade por doença, não a colocariam? Numerizar nós não conseguimos ter, porque nem se calhar o Ministério, a partir do momento em que quando se põe baixa, não está lá a dizer que é porque não tem mobilidade, mas nós calculamos pelos números que desapareceram, tendo em conta o que há 2 anos aconteceu, porque entretanto houve colegas destes que se aposentaram, houve colegas destes que faleceram, houve colegas destes que tinham doenças incapacitantes ou que acompanhavam familiares e, entretanto, ou infelizmente, na maior parte das vezes, deixaram de ter essa necessidade. Mas nós ainda assim calculamos que neste momento, sobretudo por causa da distância e do grupo de recrutamento, haja cerca de 1.500 professores, não todos de baixa, mas 1.500 professores impedidos de usufruírem de mobilidade por doença, apesar de reunirem, de terem uma doença incapacitante ou acompanharem alguém que o faça. É claro que este número nem o Ministério o consegue confirmar, porque quem tinha deslocações até 20 km em linha reta já nem sequer concorreu, e portanto, se não concorreu, não se consegue contabilizar, mas tendo em conta os números que havia antes da legislação entrar em vigor e os números de hoje, apontamos para cerca de 1.500 professores. E destes 1.500, certamente, 2/3, à volta de 1.000, se calhar, 800, 1.000, metade deles, um pouco mais, poderiam estar a dar aulas. Ou até em determinados projetos. Por exemplo, há um conjunto de professores destes colegas que estavam em mobilidade por doença que não podiam todos dar aulas. A sua doença não lhe permitia. Mas, por exemplo, muitos diretores vieram dizer que terem perdido estes colegas retirou-lhes apoios e assessorias que eles faziam. Por exemplo, alguns destes colegas não podiam dar aulas, mas eram assessores da própria direção, estavam à frente dos projetos. Lembro-me de colegas que estavam à frente, por exemplo, do próprio parque informático da escola, que desenvolviam projetos que a escola tinha e que não tem recursos para os coordenar e para os levar por diante, porque as pessoas que lá estão não dão, só dão para as aulas, e eram precisamente com estes colegas que esses projetos avançavam, porque eles conseguiam fazer esse acompanhamento. Muitos desses colegas dizem, exatamente, para bibliotecas, onde não havendo quem esteja disponível, muitos destes colegas faziam esse serviço em bibliotecas ou em outros serviços importantes para os alunos e a escola,
E isso acabou. Em muitas escolas acabou porque até ficaram lá com as vagas por preencher e ficaram professores por deslocar e, portanto, até nisso as escolas foram prejudicadas. E muitos diretores têm falado precisamente nisso porque contavam com esses professores, sempre contaram e deixaram de poder contar com eles.